3 previsões para animar o seu dia. Número 1. A eleição será vencida pela oposição, que vai derrotar o candidato do PT, seja ele quem for. Número 2. Logo depois das eleições, assistiremos ao colapso das contas públicas, o que vai exigir da classe política reformas liberais radicais. Número 3. Nos próximos 4 anos, a influência petista no STF será neutralizada e a maioria do tribunal vai ser conservadora. Então já pode começar a planejar a comemoração, porque a derrota do PT, a solução da crise fiscal e uma justiça conservadora são o passaporte do Brasil para o primeiro mundo. Mas antes de mais nada, precisamos registrar que nessa semana a casa caiu para a esquerda e seus aliados interesseiros. E no dia que vestir a toga, eu lhe peço que não se esqueça dos amigos que fez nesta caminhada. Horas de sabatina e agora acaba de ser rejeitado aqui pelo plenário. A rejeição histórica do Senado ao indicado de Lula para o STF é o ponto de inflexão que marca o começo do fim do lulopetismo como força dominante da política nacional. O sintoma mais recente e evidente da decadência petista é a ruptura com o centro político no Congresso. Conhecidos por aderirem ao poder, seja qual for o governo, os caciques do Centrão estão tratando Lula como um ex-presidente em exercício, impondo derrotas vexatórias ao PT e sinalizando sua aposta numa troca de comando do país. Atualmente, segundo o Datafolha, a avaliação positiva do governo Lula está em 29%. E nunca na história um governo conseguiu se reeleger ou fazer o seu sucessor sem pontuar na casa de 40% de ótimo e bom. Nunca! Trocando em miúdos, se apenas 3 em cada 10 pessoas gosta do governo, ele não se reelege. Há vários motivos para essa impopularidade do Lula, mas os principais são os escândalos de corrupção, o crescimento do crime organizado e a perda do poder de compra das famílias. E olha como esse Lula envelhecido se enrola ao falar sobre esses temas sensíveis. Ninguém ficará livre. Se tiver filho meu metido nisso, ele será investigado. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, vítimas dos usuários também. Uma das coisas mais importantes para que a gente possa controlar o preço é o próprio povo. Você sabe disso. Se você vai no supermercado aí em Salvador e você desconfia que tal produto está caro, você não compra. Depois de machucar o bolso do eleitor, fica muito mais difícil pedir voto prometendo picanha. Por tudo isso, daqui a alguns meses, sai o PT e entra o novo governo. Mas o que ele vai encontrar? Nada. Porque o dinheiro acabou. É o que se chama de apagão fiscal. E como disse a própria ministra do Lula, chegou o momento em que 27, seja quem for o próximo presidente da República, não governa com esse arcabouço fiscal, com essas regras fiscais, sem gerar inflação, dívida pública e detonar a economia. Ou seja, precisamos de novas regras, mais eficientes e mais justas. E as elites do funcionalismo e da classe política, por força de necessidade, vão ter que abrir mão de muitos privilégios se quiserem sobreviver. E é aqui que entram as reformas administrativa, fiscal, previdenciária, tributária e do Pacto Federativo. E como dizia Milton Friedman, Nobel de Economia, somente uma crise produz uma mudança real. E nesses momentos, o politicamente impossível se torna politicamente inevitável. Aliás, falando em coisas antes impossíveis, à luz das revelações sobre o escândalo do Banco Master, é inevitável que a próxima legislatura aprecie pedidos de impeachment em desfavor dos 2 ministros mais envolvidos com Daniel Vorcaro e sua rede corrupta. E é aqui que tudo se conecta. A oposição vence as eleições para a presidência da República e renova boa parte do Senado. Esse novo governo influencia a escolha do presidente do Congresso, que vai pautar o impeachment de pelo menos 2 magistrados do Supremo. E se o Lula não conseguir emplacar um outro nome para o STF até o final desse ano, também essa indicação caberá ao seu sucessor. Já fez as contas? O próximo presidente poderá ter uma indicação herdada do Lula, 2 indicações por impeachment de ministros e 3 indicações por aposentadoria compulsória. Sim, no melhor dos cenários, o futuro presidente indicará 6 ministros ao STF, que por si só já seria suficiente para garantir uma maioria do colegiado por décadas. Claro que a política é imprevisível e o futuro a Deus pertence, mas parece que estamos diante da nossa última chance para conduzir o país finalmente para o século XXI, livrando o governo do atraso petista e salvando os tribunais do autoritarismo de toga. E nessa semana,
nós testemunhamos um marco histórico desse processo. Que bom!